uma pessoa que passou a vida inteira no escuro, certos cálculos fazem parte da sua rotina. Pensa assim, tem alguma escada na sua casa? Ou no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Algum lugar que você sempre passa tem escada? Se sim, quantos degraus tem essa escada? Você sabe? Obviamente você não sabe, mas é possível que um cego saberia. Pode ser que alguns cegos queiram contar os passos que tem entre um cômodo e outro, ou entre um objeto e outro, para não tropeçar nas coisas, para decorar um caminho sem bater em nada. Que é o caso do nosso protagonista de hoje, o Will, que é um escritor cego que mora sozinho numa casa enorme e tem uma escada lá na casa dele que vai do primeiro ao segundo andar. E ele sabe quantos degraus tem ali. 14. Ele já contou antes. Então já faz parte da sua rotina contar esses degraus para ele não tropeçar. Sobe, conta 14 degraus. Desce, conta 14 degraus. Só que aí um certo dia, ele está descendo a escada, conta 14... tropeça, o que não faz sentido, porque ele sabe que ali tem 14 degraus, como que agora tem um a mais? No começo ele ignora, tipo, acho que me confundi, contei errado. Além disso, outras bizarrices começam a acontecer na sua casa. Ele percebe que o degrau a mais não era um erro de contagem, não era um erro de percepção, que talvez aquela escada seja uma passagem para outra realidade. E se ali tem um portal, quer dizer que alguma coisa pode passar pro nosso lado. Hoje a gente vai acompanhar a história assustadora de um homem que descobriu, da pior maneira possível, né, dentro de casa, que o verdadeiro terror pode estar onde a gente menos espera, nos detalhes da nossa rotina. Quando coisas do nosso dia a dia começam a mudar de pouquinho em pouquinho. Quando aquilo que era conhecido, de repente, é motivo da sua preocupação. Como, por exemplo, quando coisas começam a sair do lugar, quando comidas começam a aparecer fora da geladeira, quando a televisão começa a desligar sozinha. Tem um certo dia que o Will vai escutar a TV e aí ele acaba cochilando. Quando ele acorda uns minutinhos depois, ele só escuta um silêncio. Ué, mas ele não tinha ligado a televisão? Por que agora tá um silêncio? Sei lá, às vezes ele chegou cansado e deitou no sofá e nem ligou a TV. Ligou sim, tá? Porque faz parte da rotina dele. Toda noite, ele chega do trabalho, toma banho e vai jantar assistindo filme. Coincidentemente, essa também tá sendo minha rotina. Que é uma delícia você descansar e se divertir usando uma plataforma brasileira de streaming, que tem filmes, séries, uma curadoria de cinema autoral, cult e independente. Uhul, vai Brasil! Gente, esse vídeo é patrocinado pela Filmica. Realmente a vida presta. Viu? Vem cá. Você também cansou de streaming que pra pagar barato tem que assistir anúncio? Então eu tenho uma dica pra você. Assim como talvez a escada do Will seja um portal, a Filmica também consegue te levar pra outras realidades. Numa viagem cinematográfica pelo mundo. São filmes de mais de 75 países com curtas, longas de ficção e documentários cuidadosamente organizados em coleções exclusivas. E sabe o que é o melhor? Toda sexta-feira tem novidade no catálogo pra você já começar o fim de semana com coisa nova. Títulos inéditos, obras raras, clássicos que são verdadeiras pérolas do cinema. A plataforma está disponível em smartphone, iPad, computador, diversas marcas de TV, como Samsung, LG, Sony, TCL, Android TV, Fire TV e Apple TV. Olha como o aplicativo é super intuitivo, fácil de mexer, você clica no gênero que você quer e vai olhando os filmes, por sinopse ou por capa. No streaming você pode baixar e assistir tudo offline, pra ver no busão, na fila de alguma coisa, banheiro do trabalho, onde você quiser se entreter sem gastar seus dados de internet. E claro, não vai ter que assistir um único anúncio, é diversão sem interrupções. Usando meu cupom GRECO, você tem direito a 20% de desconto no passe anual via Pix, para ter um ano inteiro de acesso limitado. Ou seja, em vez de pagar 150, você paga 120 para ter um ano inteiro do streaming, como se você estivesse pagando R$10 por mês. E olha como é fácil usar o cupom. Vai no passe anual, colocou que você tem o código, escreve GRECO com 2 Cs, clique em resgatar, pronto, R$30 a menos na sua compra. E pra gente que é fã de suspense e terror, conteúdo assustador é o que não falta por lá. Desde filmes mais modernos até os mais antigos, como Nosferatu original. É isso, usem meu cupom e cliquem no link que tá na descrição e no comentário fixado. Obrigada!
Bom, galera, vamos lá. A creepypasta de hoje se chama Sou cego e não tenho certeza de quantos degraus tem a minha escada. Essa é uma série com 4 partes, mas eu não vou fazer que nem o último vídeo e separar, porque a gente precisa das 4 partes para ter começo, meio e fim. Como são 4 partes curtinhas, eu vou trazer todas aqui pra vocês, tá bom? O nome da autora que publicou essa história no Reddit é Emma Watson But Dumber, que seria tipo Emma Watson, só que mais burra. Ai. É só uma curiosidade mesmo, queria trazer pra vocês, não tenho comentários. É isso, bora pra creepypasta então. Sempre fui cego e isso é tranquilo pra mim. Fico feliz por ter nascido sem enxergar e não ter perdido a visão depois. Isso teria sido muito deprimente. Em vez disso, não sinto falta de algo que nunca tive. Moro nesse apartamento no Upper East Side há muito, muito tempo. Desculpa já interromper aqui no começo, mas assim, impossível o cara me falar que ele é de Upper East Side e eu não pensar em Gossip Girl. O cara é um escritor que mora em Upper East Side e vocês vão ver que ele é um pouquinho dramático. Quem que é o Lonely Boy? Spotted. Lonely Boy. Eu sei que o Lonely Boy morava no Brooklyn, mas ele deve ter se mudado pro Upper East Side depois, né? Normalmente eu não dou cara pros personagens dessas histórias, mas dessa vez eu vou dar sim, tá? Porque eu tô imaginando ele dessa forma. O nosso protagonista é o Lonely Boy. Como escritor, é importante ter meu próprio espaço. Dizem que o meu estilo de escrita é requintado. Como não enxergo, foco nos outros sentidos e minha escrita brilha por estimulá-los. Não digo uma maçã vermelha. Vermelho não tem significado pra mim. Digo quente, firme e azeda. Um pouco doce. Cabe na sua mão, cheira grama e infância. Não vou mentir. Esse AP foi bom por um tempo, mas é bem pequeno. Eu quero aprender a tocar piano. Então, naturalmente, como juntei bastante dinheiro com o meu trabalho, comprei uma mansão linda nos subúrbios. Pelo menos é assim que amigos e familiares a chamam. Eu não ligo pra isso. Não enxergo mesmo. Eu só queria sentir o sol quente na cozinha e o ar fresco da varanda, enquanto tomo meu café da manhã ouvindo os passarinhos. E enquanto trabalho. Dia e noite. As pessoas acharam que seria um problema minha casa ter um andar de cima. Porque, segundo elas, mesmo eu tendo vivido a vida toda cego, cozinhando, cortando coisas, tomando banho e limpando a casa, aparentemente eu não podia subir uma bendita escada. O que não seria nenhum problema pra mim. Aqui o Will não chega a falar que ele realmente saiu do apartamento e foi pra casa, mas é isso que a gente entende, porque meio que pula aí uma etapa da história. Essa narrativa é escrita de uma maneira estranha algumas vezes, mas eu vou arrumando e a gente vai entendendo. Enfim, ele pelo jeito saiu, né, do apartamento, largou os Upper East Siders. Hey, Upper East Siders. Gente, não tem como não pensar em Gossip Girl. E se mudou pra uma casa de 2 andares. Contei os degraus da escada. 14. Eventualmente, me acostumei e comecei até a subir e descer mais rápido, já que sabia exatamente quantos degraus precisava subir. Isso é algo que acontece quando se é cego. Alguns movimentos viram um reflexo. Como moro sozinho, aprendi a posicionar as coisas e sempre encontro tudo no mesmo lugar. Mas um dia, ao descer a escada, tropecei. Onde eu esperava o chão, havia um degrau a mais. Mas não pensei muito nisso. Achei que tivesse me distraído. Quer dizer, sim, foi estranho. Porque depois de 30 anos sendo cego, tropeçar não era algo comum de acontecer comigo. Mas deixei passar. Porém, ao subir de novo, tropecei no topo. Isso definitivamente foi estranho. Tinha mesmo um degrau a mais. Desci a escada e contei. 15. Contei de novo. 14? Mas que merda! Sim, 14 degraus. Enfim, fui dormir. Alguns dias se passaram e não tropecei mais. Achei que minha mente cansada tivesse cometido um erro bobo. Então, uma noite, ao descer para pegar um copo d'água, tropecei de novo. Dessa vez, caí mesmo no chão. Não foi um degrau que eu pulei. Havia pelo menos 2 degraus a mais. Tateei ao meu redor e me levantei. Meu pé doía muito, mas o tornozelo estava bem. Não dava para pisar direito, mas não era nada sério. Subi com cuidado, contando. 16. Mas que porra é essa? Beleza errar por 1 a mais ou a menos, mas 2? A casa estava tão parada, tão silenciosa, sem passarinhos, sem abelhas, sem carros passando. Pessoas comuns têm medo do escuro. Eu tenho medo do silêncio. Desci a escada de novo, contando. Quando cheguei ao final, contei 14 de novo. Subi mais uma vez.
18? Isso era absolutamente ridículo. Alguém tava brincando comigo? Mas como alguém ia conseguir fazer isso? Nunca ouvi falar de ladrão invadir casa pra adicionar degraus numa escada. Mesmo assim, fui checar se a porta estava trancada. Sei me virar muito bem. Passei pela cozinha, depois pelo corredor, e então esbarrei em algo. Fiquei paralisado. Meu corpo inteiro ficou tenso, os pelos arrepiaram, fiquei atento a qualquer som. Nunca senti tanto medo na vida. Decidi seguir andando até a porta. Sim, estava trancada. Voltei pro andar de cima e dessa vez não esbarrei em nada. Ou ninguém. 18. Puta merda. Passei a noite toda subindo e descendo como um maluco. Cada vez tinha um número diferente. De volta ao topo, decidi descer uma última vez. Fazer uma última contagem. 14. Ok. Provavelmente vai ter mais. 15. Ainda tá indo. 17. 19. 21. Recorde. 27. 33. Isso não podia ser possível. 52. 88. Sentia claramente um pressentimento terrível. Tinha algo ali comigo e era vil, nojento e antinatural. E aquela escada não tinha fim. 102. Desisti. O que quer que fosse isso, eu não ia chegar até o final. Subi de volta pro segundo andar da minha casa. No momento que eu virei de costas pra subir, tentei ser corajoso. Mas algo me dominou e comecei a correr com as mãos e os pés. Desesperado pra alcançar o topo, desesperado pra correr pro meu quarto. Não lembro como entrei e tranquei a porta, mas consegui. E agora estou aqui, escrevendo. Essa casa é estranha. É assustadora e perturbadora. E acho que, se eu tivesse chegado ao fim da escada, teria deixado esse mundo. Não acho que aquela fosse mais a minha casa. No entanto, não importa o quão estúpida, críptica, assustadora ou antinatural seja essa escada, é importante não só que eu não desça, mas que nada suba também. E agora, eu posso ouvir a escada rangendo. E essa foi a primeira parte da história. Eu tentei não interromper muito porque essa parte eu acho que a imersão era melhor se fosse corrido. O resto eu vou contar mais com o meu jeitinho, como vocês já estão acostumados. Essa primeira parte foi tão bem escrita, de uma maneira tão interessante assim, que eu acho que até daria pra ser um continho de terror separado. Mas, já que o público ficou curioso, o autor resolveu dar mais 3 partes pra essa saga aí e responder algumas perguntas que ficaram em aberto. Na parte 2, ele diz que ele fica trancado nesse quarto por bastante tempo, que ele continua escutando os rangidos lá da escada, né? Só que esses barulhos são tão baixinhos que talvez uma pessoa que não tivesse sentidos tão aguçados que nem ele, nem perceberiam. É muito engraçado que, tipo assim, o Will, durante a história toda, vai fazer a cegueira como, tipo, característica principal da personalidade dele. Não é característica de personalidade? Não, né? É uma característica entre várias que ele tem. Só que como ele não é muito aprofundado, o tempo todo o Will fica tipo, assim, não, mas é porque eu sou cego, por isso que é assim, sabe? Não, mas uma pessoa como você não entenderia, é porque eu sou cego. Tá, meu filho, já entendi que você é cego. Pessoas cegas têm outras características além de ser cego, mas não no caso do Will. O nosso Lonely Boy não é como as outras garotas. Ele tem o sentido aguçado, que nem Homem-Aranha. Vão ter até partes que eu vou cortar quando ele fica repetindo. Não, mas é porque eu não enxergo, né, gente? Eu vou cortar fora, porque começa a ficar chato, sabe? Agora, outras partes, faz sentido ele falar, ó, então, essa situação rolou disso, porque eu não enxergo. E aí, realmente, faz sentido ele relembrar a gente. Porque, querendo ou não, ele está em desvantagem numa história de terror em que ele não consegue ver o que está acontecendo com ele. Como ele mesmo diz, mesmo que se ele fosse mais forte, mais rápido do que a coisa que tá fora do seu quarto, ele não consegue enfrentar uma coisa que ele não compreende totalmente. Ele não é o Demolidor. A coisa podia estar parada bem na frente dele, e se ela tivesse imóvel
e silenciosa o suficiente, ele nem perceberia que ela tá ali. Como na hora em que ele trombou com aquele negócio que a gente não sabe o que é, tava no meio do corredor. Assustadora essa cena. O Will fica preso tanto tempo naquele quarto que chega uma hora que ele começa a sentir um calorzinho assim vindo da janela. Então, ele presume que ele passou a madrugada toda ali e que agora já era de manhã. Aí ele resolve fazer o quê? Ligar pra irmã dele, a Daphne, e pedir ajuda. Quando a Daphne atende, ela estranha a ligação. Por que você tá me ligando às 6 da manhã? Tá mó cedo. Volta a dormir, meu filho. Ainda sentindo a presença da coisa lá fora, o Will fala pra irmã assim, alguém invadiu a minha casa. Eu tô com medo, você pode me ajudar? Ele não chega a entrar em detalhes, né? Não fala da escada, não fala muito realmente o que aconteceu, porque ele não quer que ela ache que ele é um maluco. Aí a irmã não leva muito a sério, ela parece meio apática, tipo, você tem certeza? E ele, sim, minha filha, eu tô tropeçando em coisas que não era pra estar lá. E, além do mais, eu tô escutando, eu sei que tem um invasor aqui. E a Daphne, depois de ouvir que o seu irmão tá em perigo, falando que tem um invasor dentro da casa dele, mas ele não sabe quem que é, como que é, porque ele não enxerga, ela fala da maneira mais pacífica do mundo. Tá bom, vai, eu posso ir aí olhar pra você o que que é. Eu vou chegar atrasado no trabalho, né, mas tudo bem. A partir daqui eu comecei a desconfiar dessa irmã, tá? Achei ela bem suspeita. Uma coisa é você falar mal do seu irmão. Outra coisa é você querer o mal do seu irmão. Eu adoraria ver o meu irmão tropeçando num degrau, com certeza. Agora, um invasor na casa dele, não. A gente pode querer um pouquinho mal pros nossos irmãos, mas quando você quer muito mal pro seu irmão, já começa a ficar feio. Pra piorar ainda mais a situação da nossa querida, ela não tem a chave da casa do Will. Por que eu falo que isso é estranho? Porque o Will deu uma chave pra ela. Né? Se ele precisar de ajuda, seria bom a irmã dele ter uma chave, né? Ele precisaria de alguém pra contar, dar uma chave pra irmã. Só que ela achou estranho e não pegou. O nosso Lonely Boy, de fato, é muito lonely, né? Porque com uma irmã dessas, tá sozinho no mundo. Ela é muito suspeita, cara. Nossa, ela é muito suspeita. E assim, o Will tá dentro do quarto, né? Porque ele tá escutando barulho lá na escada. Agora, como que a Daphne vai entrar na casa dele se ele deu uma chave pra ela e ela não aceitou? Ele vai ter que sair do quarto, se expor a essa ameaça pra abrir a porta pra ela. Não vai ter jeito. Então, alguns minutos depois, a Daphne manda uma mensagem pra ele e fala, tô a 5 minutos da sua casa, pode ir descendo aí pra abrir pra mim. E o Will faz isso. Abre a porta do quarto e encara aquela escada esquisita e a coisa que tá lá fora. Levantei e destranquei a porta do quarto. Fiquei parada em silêncio por um tempo. Minhas opções eram bem limitadas. Pessoas comuns podem simplesmente olhar ao redor e ver se estão sozinhas. Eu não, só podia escutar. E se o que estivesse ali fosse bem silencioso, estivesse bem imóvel, eu não perceberia. Minha única e pior opção era tatear. Isso me aterrorizava. Já conversei com outras pessoas sobre isso e algo semelhante para elas é esticar a mão no escuro total. A ideia de tocar aquilo, o que quer que fosse, fazia minha pele arrepiar. Um contato direto era insuportável e perigoso, mas eu não tinha escolha. Tudo estava em silêncio. Então, estiquei as mãos. Meu coração disparava a cada passo. Queria continuar, mas ao mesmo tempo queria muito voltar. Fui até a escada e desci. 14 degraus. As coisas estavam de volta ao normal. Eu estava descalço e o piso de madeira parecia tão frio, tão estranho sob meus pés. Achei que era isso que me incomodava até pisar em algo pegajoso. Ai, que nojo! Porra, que merda é essa? Segurei um vômito e limpei o pé no tapete. Ia perguntar pra Daphne o que era aquilo depois. Finalmente, cheguei até a porta sem mais incidentes. Destranquei e ouvi a voz familiar da minha irmã. Quando a Daphne chega, quando o Will abre a porta pra ela, o comportamento da sua irmã já tá diferente. Ela tá preocupada. Diz que já ligou pra polícia, assim, discou o número. Não ainda apertou pra ligar, mas o número tá discado. Se precisar, ela já liga agora. Eu, calma. Acho que não precisa. Não ouvi mais nenhum barulho estranho, não sei o que. Entra em casa e vamos dar uma investigada. Provavelmente, nesse caminho da casa dela até a casa do Will, a Daphne deve ter refletido sobre, né, a gravidade da coisa. Às vezes ela acordou de manhã, tava sem paciência, não levou muito a sério. Aí no caminho pra casa do irmão, ela refletiu um pouco melhor. Não sei, continuo achando ela suspeita.
Por que eu fico repetindo que ela é suspeita? Não sei, porque assim, que de mal ela pode fazer pro irmão, né? Não foi ela que colocou essa escada maluca na casa dele. É uma coisa meio sobrenatural, não tem muito como a irmã ser culpada de alguma coisa, mas que ela é suspeita de algo, ela é. Aí o Will fala, ó, irmãzinha, querida, vai dar uma olhada aí pela casa, ver se você encontra alguma coisa suspeita e tal. Aliás, eu pisei em algo gosmento no chão, você vai lá checar pra mim o que é? E a Daphne, tá bom, pode deixar comigo. Vou dar uma voltinha aqui e já te conto o que eu encontrei. A Daphne entra, anda pela casa e explora tudo em silêncio, o que deixa o Will bem preocupado. Vocês vão ver que ele repete algumas vezes durante a história que ele odeia silêncio, porque silêncio é perigoso. Silêncio quer dizer que tem algo de errado. Até porque, por ele não enxergar, sons fazem ele ter um pouquinho de noção do que tá rolando ao seu redor. O silêncio deixa ele com medo, o que faz sentido, né? Então, ele não curte muito quando as coisas estão em silêncio. Ele sempre quer fazer um barulho, ligar uma TV, perguntar se tá tudo bem, e é isso que ele faz. Ele pergunta, Daphne, tá tudo bem, pelo amor de Deus? E ela, meio hesitante, fala, as coisas estão esquisitas, mas nada alarmante assim, Will. Tá, e você sabe no que eu pisei, Daphne? Você foi lá checar pra mim? Aí a Daphne responde, eu fui checar e era geleia, cara. Na verdade, tem não só geleia no chão, mas tem um pote de geleia aberto no balcão, fora da geladeira. Será que você não foi comer e esqueceu? Não! O Will fala assim, meio puto. Não, eu não comi geleia. Eu não deixaria um pote de geleia aberto pra fora. A Daphne acha estranho, fica meio quieta e fala, você normalmente é arrumado, né? E assim, a sua casa tá uma zona. Será que você não tá só passando por um momento difícil? O Will fica, como assim? A minha casa tá uma zona. De fato, eu sou arrumado. Essa bagunça não fui eu que fiz. E que tipo de bagunça? Como que tá a minha casa? Me explica. Aí a Daphne fala, tem roupa largada, bagunçada no sofá. Tem um quadro em cima da mesa. Só que era um quadro que devia estar pendurado naquela parede ali. Esquisito, né? Ele é. Óbvio que é esquisito, não fui eu que fiz isso. Assustado com a situação, o Will pede pra Daphne subir pro segundo andar e ver como que tá lá em cima. Ela, a princípio, não quer fazer isso. De novo, achei suspeito. Por que ela não ia querer checar lá em cima? Enfim. E ela acaba subindo. Vai meio, sem vontade, mas sobe. Depois, quando ela desce de novo, o Will pergunta, e aí, tá muito bagunçado lá em cima também? Ela, não, tá super arrumadinho. Até a cama tá feita, um contraste assim enorme do primeiro e do segundo andar. Aí o Will fala, o quê? A cama tá feita? Eu passei a madrugada toda desesperado naquele quarto, e assim que você chegou, eu desci correndo as escadas pra abrir a porta pra você. Eu não fiz a minha cama, eu nem pensei em fazer a minha cama. Como que ela tá feita? Estranho. Aí ele fala, eu quero ligar pra polícia porque eu não estou me sentindo mais segura aqui em casa, quero, chamar a polícia pra vir aqui. E a Daphne não topa, ela fala, não vamos ligar. Por quê? O que a gente vai falar pra eles? Alguém arrumou minha cama. Não, a gente vai soar ridículo, não dá pra chamar a polícia agora. Aí, por mais que o irmão insista que alguém invadiu essa casa, que ele escutou que aquilo não tava fazendo sentido porque ele não tinha bagunçado a casa, não tinha feito a cama, por mais que ele insista, a irmã não acredita nele. Aí o Will pergunta assim, viu, você pode, por favor, contar os degraus da escada pra mim? A Daphne acha um pedido incomum, de se fazer, mas já que a situação toda tá estranha pro lado do Will, ela vai lá e conta os degraus da escada. Diz que tem 14. O Will fica, tá bom, tem 14 de novo. E ela acha, que o irmão tá meio maluco. Então começa a meio que tratar ele como realmente alguém que precisa descansar, sabe? Começa a falar com ele com uma voz calma, devagar. Diz pra ele tomar um banho, ligar uma música, comer um docinho, sabe? Ler um livro, relaxar um pouco. E o Will fica super chateado porque ele vê que a irmã tá achando que ele tá paranoico. Sendo que ele não tá paranoico, ele realmente tá assustado com algo que ele ouviu e sentiu e presenciou. Não é paranoia. Fiquei um pouco de coração partido por pensar que minha irmã não acreditava em mim. Mas segui em frente. Depois disso, passaram-se alguns dias. Continuei alerta, mas nada aconteceu. Nenhuma coisa estranha. Tudo voltou ao normal. Natal chegou e eu fui o anfitrião. Tive amigos e família por perto. E esqueci de como me senti solitário e desamparado naquela casa. Talvez eu só tenha tido um episódio de confusão. Talvez minha mente estivesse em outro lugar. Quando se vive com uma deficiência, às vezes é difícil manter o foco. Minha saúde mental ficou balançada. Eu percebi isso e decidi procurar um terapeuta. Meses se passaram e nada aconteceu. Eu tava feliz. Meu novo livro foi publicado. E fazia tempo que eu não sentia medo ou aquela sensação de estar sendo observado. Tava tudo bem.
Uma noite, tava no sofá, bebendo vinho e assistindo The Bachelor. Bom, ouvindo, né? Você entendeu, ainda é divertido. O aquecedor tava ligado e espalhava calor pela casa. E eu tava começando a ficar sonolento. Estiquei a perna pra fora do cobertor e toquei o chão. O chão tava frio. Estiquei a mão e toquei o sofá. Também tava frio. O frio estava por toda parte. Como isso era possível? O aquecedor tinha ficado ligado a noite toda. Por que tava tão frio? Peguei o controle e aumentei a temperatura. Não funcionou. Aquecedor de merda. Vou desligar e ligar de novo. Problemas modernos, soluções modernas. Já disse que falo muito sozinho? Apertei o botão. O aquecedor apitou. O apito estava errado. Devia ser mais baixo. Fica mais alto quando liga. Tava desligado esse tempo todo? Não pode ser. Eu senti a brisa quente na minha nuca. Fiquei parado, tentando processar. Era como se eu estivesse enrolando, evitando perceber, porque eu não queria admitir que alguém ou algo tinha soprado no meu pescoço. Provavelmente ainda estava ali, mas a brisa parou. Desliguei a TV. Precisava de silêncio absoluto para me concentrar. Fiquei ali, parado, por uma eternidade, só ouvindo. O chão não rangia, mas dava para notar o tapete sendo pressionado. Passos irregulares. O padrão era estranho, o ritmo descoordenado. Ouvi quando saiu do tapete. Depois indicou que estava do meu lado. O sofá se mexeu. Cansei disso. Pessoas alucinam, acontece. Estiquei a mão pro lado, pronto pra sentir o que quer que fosse. Não tive chance. De repente, escutei movimento e senti um sopro. Aquilo me viu tentando tocá-lo e se moveu. Não queria ser tocado. Depois, ouvi um clique. A TV ligou sozinha. Seja lá o que fosse, tava me dizendo pra ignorá-lo. Por quê? Eu não ia ficar assistindo TV com aquilo do meu lado. Subi. Depois de contar 14 graus, por algum motivo, eu sabia que o 15º estaria lá. Desci de novo. 17. Subi. 19. Desci. Já estava com 20 degraus a mais quando percebi que não ia acabar. As escadas estavam me enlouquecendo de novo. Virei, subi uma última vez, entrei no quarto e tranquei a porta. A TV ainda estava ligada lá embaixo. Depois de um tempo, ouvi ela desligando. Talvez outras pessoas ficariam apavoradas, mas eu fiquei aliviado. Isso significava que aquilo estava lá embaixo. E assim acaba a parte 2. Assustador? Sim. Só que a coisa não fez nada ainda pra ameaçar a saúde do Will. Com certeza está ameaçando a saúde mental dele com essas brincadeiras, mas não pareceu ainda colocar ele em um perigo muito real. Tipo esse encontro no sofá. Será que a coisa não está solitária? Não queria assistir uma TV com um lonely boy? Pode ser que a coisa também seja um lonely boy ou uma lonely girl. Aí eles podem ser lonely juntos, porque aí nenhum vai ser lonely, né? Tipo assim, que nem um gato. Meus gatos querem estar junto, mas eu não posso tocar. Eu só posso tocar quando eles querem. Às vezes é isso, às vezes a coisa é um gato. Bom, agora vamos para a parte 3. Para quem não sabe, essas histórias de creepypasta normalmente são postadas no Reddit. E as regras do Reddit é que quem escreve a história precisa escrever como estivesse passando pela experiência, e quem comenta na história tem que comentar como se essa experiência fosse real, entendeu? Dar dicas, fazer perguntas, ou seja, o autor das creepypastas podem ler os comentários e se inspirar para escrever as próximas partes com base no que ele leu. A ideia é fazer uma interação mais RPG, sabe? Mais imersiva. É bem interessante. E aí eu li num dos comentários da parte 2 de algum espectador falando: meu, Will, instala a câmera de segurança, véi. E o que acontece na parte 3? O Will instala a câmera de segurança. Decidi instalar câmeras pela casa só por segurança. Se algo estranho acontecesse, eu queria que um amigo pudesse dar uma olhada nelas. Ou pelo menos me dizer que eu tava ficando louco. Instalei as câmeras no dia seguinte ao incidente que relatei anteriormente. Depois disso, voltei à minha rotina. Eu tava apavorado. E sei o que muitos diriam. Por que continua morando aí? Como consegue estar tão calmo?
Bom, havia um sentimento estranho que me acompanhava. Algo claramente estava errado, mas de algum modo eu conseguia continuar e ficar bem. Era como caminhar numa corda bamba. Você sabe que é perigoso, mas não quer hesitar. Parar ou sequer diminuir o ritmo, porque sente que, de alguma forma, quanto menos pensar nisso e continuar, mais seguro estará de cair. Embora, no meu caso, eu nem soubesse qual seria o meu destino. Era quinta-feira. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. Dou aulas de escrita criativa numa universidade. É importante registrar aqui minha rotina naquele dia. Destranquei a porta, entrei, travei a porta de novo. Tirei o casaco e o pendurei. Tirei os sapatos. Coloquei as chaves na mesa, subi. Troquei de roupa, lavei as mãos, desci para fazer o jantar. Cortei. Mexi, liguei o forno, peguei a comida no fogão, me sentei, jantei, lavei a louça e assim por diante. Depois subi, fui ao banheiro, mandei algumas mensagens, voltei pra sala e liguei a TV. Após um certo tempo, comecei a cochilar. Já não conseguia acompanhar o que acontecia no programa e minha mente começou a vagar, até que um sonho invadiu a realidade. Dormi. Acordei e fui recebido pelo silêncio, sem sons estranhos, sem movimentos. Silêncio. Bizarro. Eu não tinha deixado a TV ligada. Estendi a mão para pegar o controle, mas ele não estava no lugar de sempre. A sala estava toda em silêncio. Então, ou a coisa estava imóvel, ou já tinha ido embora. Preocupado, o Will liga para um amigo chamado Adam, porque ele tinha um favor para pedir para esse amigo. Então, a casa fica em silêncio. E silêncio é uma coisa que o Will não gosta, porque tira totalmente a percepção dele do que está acontecendo ao seu redor. Mas é isso que acontece. A casa fica em silêncio. Até que ele escuta um barulho lá fora. O carro do seu amigo. O amigo chegou, coisa boa. Então Will vai lá, né, até a porta de entrada, abre pro Adam e fala, entra aí, tem um favor pra te pedir. E ele não entra muito em detalhes, porque se a irmã dele achou que ele era maluco, né, o amigo provavelmente vai achar também. Então ele não entra muito em detalhes. Ele só fala assim, Adam, eu tenho uns registros aqui, tá? Que eu instalei câmeras de segurança na minha casa. Acho que tá rolando algo estranho aqui. Você pode conferir pra mim se você pega alguma coisa? Uma coisa que pra você não fez sentido, sabe? Sair assim da minha rotina e tal. Dá uma olhadinha aí e me fala tudo que você vê nessas câmeras. O amigo não entende muito bem, mas fala, beleza, né? Já tô aqui. Abre o notebook, entra na pastinha da câmera de segurança e começa a avaliar os registros. Ele começa a avaliar as últimas 12 horas. Fica passando as imagens rápido assim, né? Porque não tá acontecendo nada demais, a casa tá vazia. Até que chega o momento que o Will chega em casa do trabalho. Tô avançando rápido aqui. Nada de estranho, casa vazia. Ali você, chegando do trabalho. Tirando o casaco, os sapatos, colocando as chaves, subindo. Nada demais. Tô avançando mais aqui. Ó você de novo. Descendo, abrindo a geladeira. Então, ele ficou em silêncio. No início, pensei que ele só tivesse parado de narrar porque não via nada demais. Até achei que aquilo talvez nem fosse aparecer na câmera. Ai, que saco. Eu não precisava de mais uma pessoa achando que eu era maluco. O silêncio continuou. Durou demais. E aí, o que você tá vendo? Você tá brincando comigo? Quê? Olha, não tô com paciência. Então fala sério. Você tá brincando comigo? O que você viu? Só vamos sair daqui. Vamos pro meu carro. Eu levo o notebook, o celular e suas chaves. Em casa eu baixo mais gravações. E você vai passar a noite lá em casa. Por quê? Meu estômago afundou. Eu te conto. Eu juro, só vamos embora. A voz dele tremia um pouco. Ele tentava manter a calma, mas os movimentos estavam apressados, desordenados. Estava claramente em pânico. Peguei meu casaco, carteira, chaves e saímos. Entramos no carro e ele ligou o motor imediatamente, saindo sem dizer uma palavra. Cara, o que foi que você viu? Fala logo e para de me assustar. Sinto muito por tudo que você passou. Isso é coisa de filme de atividade paranormal. O que você viu? Ok. Então, você abriu a geladeira, pegou umas coisas, começou a preparar o jantar. Aí eu vi um movimento lá em cima, no canto da tela. Depois, aquilo
Porra, eu não sei explicar. Era uma coisa muito sinistra. Parecia um pouco com você, mas não exatamente, porque tinha braços e pernas mais longos, um rosto muito ossudo, vestindo as roupas. Acho que eram suas roupas. Era humano? Não parecia. Os braços dobravam de forma estranha. Era mais alto que você, andava. Porra, que merda. Andava esquisito, agia esquisito, tinha um cabelo ralo caindo. E o rosto... O rosto? Os olhos eram enormes. Sem dúvida a coisa mais assustadora que eu já vi. Estava com o olhar fixado em você o tempo todo. E fazia o quê? Isso vai parecer loucura, mas acho que estava te imitando. Ficava te observando sem parar. O que mais me assustou é que estava na sua frente o tempo todo. Enquanto você cortava os legumes, enquanto comia, enquanto assistia a TV, estudando você, imitando seus movimentos. Aí você dormiu no sofá. E? Ele ficou te olhando o tempo todo. Depois, com o dedo magro, apertou o botão do controle e desligou a TV. Por um tempo, seu rosto ficou a uns 5 centímetros do seu, só encarando até você acordar. Então caminhou lá pra cima, se é que dá pra chamar aquilo de caminhar. Então os dois ficam em silêncio. O Will não sabe nem como processar aquilo. Como que você processa uma informação dessas? E aí eles se mantêm em silêncio o caminho todo. Quando chegam no apartamento do Adam, a primeira coisa que eles fazem é abrir o notebook pro Adam tentar ver todas as imagens que foram registradas desde que as câmeras foram instaladas. E o que é que o amigo descobre? Que aquela coisa tava lá esse tempo todo, vigiando o Will. Pelo jeito, as câmeras foram instaladas 2 meses atrás. Não sei porque o Will não quis olhar elas antes. Talvez a coisa não tenha aprontado muito nesse meio tempo e ele achou que tinha se livrado dela. Mas tudo bem. O Adam avalia as imagens e vê que durante esses 2 meses a coisa estava lá, todos os dias. Essa coisa ficava ali, copiando os movimentos do Will, encarando o Will sem parar. Às vezes, ela estava pendurada na parede. Às vezes ela estava pendurada no teto. Às vezes ela estava super perto do Will. Independente de onde ela estivesse, uma coisa era certa. Ela estaria encarando o nosso protagonista. Ela estava sempre ali, seguindo o nosso Lonely Boy, que pelo jeito não era tão lonely assim mais. Eu me senti enjoado todo esse tempo, achando que eu tava sozinho. E isso nem é o mais estranho. 2 meses atrás a coisa não tinha cabelo. Acho que o cabelo não é dela. Como assim? Acho que ela conseguiu em algum lugar. Acho que ela tá arrancando seu cabelo enquanto você dorme. Ela tá tentando virar humana, virar você. Quase vomitei. Até nos movimentos, quando você não tá, ela pega suas coisas, experimenta. Parece algo que saiu de um pesadelo, cara. Ela tá te estudando, aprendendo. Eu sabia, por algum motivo, nem precisava de prova. Eu sabia que ela veio da escada, subiu de onde quer que fosse aquele portal. E eu sabia que ela estava tentando me atrair pra lá, pra tomar meu lugar, pra se tornar eu. Expliquei tudo pro meu amigo. Não havia nada que eu pudesse fazer além de cair fora. Não sabia como fechar o portal e precisava de ajuda dele se quisesse tentar. Avaliei meus riscos, minhas opções, até que ele disse algo que fez o meu sangue gelar. Olha, se você não resolver essa história do portal, ela provavelmente só vai te matar e tomar o seu lugar. Acho que na próxima vez que você voltar pra casa, ela já vai ter descoberto o que a gente sabe. Esse é o fim da parte 3 e agora vamos para a parte 4, a parte final, que tem o desfecho dessa história. Uma coisa que eu achei muito interessante até aqui é que o Will não fica com essa imagem de paranoico maluco por muito tempo. Tem os registros da câmera para provar a inocência dele, que ele não tá imaginando coisa, e o amigo acreditou super rápido. Isso eu acho muito legal dessa história, que não tem enrolação. É isso, papum, vamos resolver. Uma dúvida que eu tenho é, se a coisa quer virar o Will, provavelmente a coisa teria que ficar cega, né? Não sei, vou ser sincera, poderia ser um plot interessante, ela enfiando, sei lá, umas canetas assim nos próprios olhos, isso não vai acontecer, tá? A coisa não vai copiar o Will em todos os sentidos, mas acho que teria sido interessante. Minha irmã agora sabia que eu não tava louco. Todos tinham visto as filmagens. Isso virou assunto entre a minha família, amigos. Todos estavam morrendo de curiosidade mórbida pra ver o que me traumatizou nos últimos meses. Fiquei grato por eles terem visto, mas ao mesmo tempo, eu precisava me mudar e vender a casa. E isso foi um balde de água fria. Se todo mundo viu as filmagens, por que ele não mostrou pra polícia? Eu tava com dificuldades financeiras e sabia que não podia simplesmente comprar outra casa. Tinha que vender essa primeiro. E isso obviamente significava que eu teria que voltar lá e pegar minhas coisas. Mas eu não planejava ir sozinho. Demorei pra convencer meu amigo a vir comigo.
Ele tava bem assustado, mas eu precisava tirar minhas coisas, o que significava ter que entrar lá. Não significa não. Você podia ter contratado uma equipe pra encaixotar as coisas pra você. Ai, tô com dificuldade financeira. Meu, é a sua vida. Pede esse dinheiro emprestado pra alguém. E assim, a coisa tá copiando você. Eu não acho que ela ia mexer com essa equipe aí que tá empacotando as coisas. E também se mexer, aí já não é problema seu. Não, zoeira, mas... eu não ia entrar nessa casa mais, não. Então taca fogo em tudo, sei lá. Ou pelo menos chama uma renca de gente pra ir com você. Pra você se sentir um pouquinho mais seguro. Então, no mês passado, eu e meu amigo voltamos à casa. Assim que entramos, ele soltou um suspiro. Perguntei o que havia de errado e ele respondeu. A coisa tem feito umas mudanças por aqui. Hã? Que mudanças? Bom, tirou as comidas da sua geladeira, suas roupas estão rasgadas, acho que até dormiu na sua cama. Ela não vai gostar de saber que você voltou. Vou garantir essa coisa que eu não vou ficar. Eu vou embora em breve e ela vai ficar livre pra atormentar o próximo. Começamos a empacotar e limpar. Era mais difícil pra mim, então chamamos reforços. Minha outra amiga, a Jéssica, ela só aceitou vir se o namorado pudesse acompanhá-la. Agora, nós 4 contra aquilo parecia força suficiente pra assustar a criatura. Concordo, né? Melhor mesmo. Eu não sabia muito sobre ela, mas, pelo comportamento, percebi que seu foco principal era em mim e que quando a sua transformação estivesse completa, ela tentaria tomar minha vida e me mandar para o outro lugar. Trabalhamos na mudança por alguns dias. Só restava levar alguns móveis. Eu era extremamente grato pelo apoio dos meus amigos, que, ao contrário da minha irmã, acreditaram em mim desde o início. Tínhamos tão pouco a fazer. Só alguns móveis, como disse. Tão pouco. E eu não esperava que acabasse assim. Sua irmã fez pouco caso? Sim. Eu achei que ela era absurdamente suspeita? Também. Mas a sua irmã não viu os registros das câmeras, né? Os seus amigos e familiares viram. Então não dá pra comparar? Enfim, falando na irmã, o Will começa a chamar ela de Lisa. Eu não sei se vocês lembram. Antes ele tava chamando ela de Daphne. Aí eu te pergunto, quem que é o verdadeiro péssimo irmão? Porque um não se importa quando tem invasor na casa do outro e o outro não lembra nem o nome da própria irmã. A resposta é que os dois são péssimos. Os dois. Bom, gente, eu esqueci de mencionar, mas a narrativa é meio escrita de uma maneira meio confusa às vezes, né? E o que deu a entender é que o momento agora que o autor vai descrever, os outros amigos, essa Jéssica e o namorado, não estavam lá. Estavam só a Daphne e o Adam. Então eles estavam em 3. O protagonista, a irmã dele e o amigo dele. Bom, então eles estão aí no meio da mudança. O Will tá no andar de cima sozinho, arrumando as coisas, e a Daphne e o Adam estão no andar de baixo. O protagonista escuta, né, os dois conversando de longe. Pelo jeito eles estão meio que se xingando assim, porque a Daphne fala, isso aqui não vai passar pela essa porta, vira direito, ou o Adam fala, ai, levanta melhor, você tá muito fraca, enfim. Estão discutindo, mas pro Will isso é ótimo. Qualquer som é melhor do que o silêncio, porque o silêncio significa perigo. Depois de um tempo, eles pararam de falar. Só dava pra ouvir passos e objetos sendo arrastados. Daphne? Adam? Nada. Gente! Meu coração afundou. Fui descendo as escadas. Inconscientemente, contei os degraus. 16. Ai, tanto faz. Daphne? Adam? Nada. Tateando, percebi que a casa estava vazia. Ninguém na sala, ninguém na cozinha. Só caixas e roupas. Sentei no sofá e me mantive apenas ouvindo, esperando ouvir passos. Mas fui recebido apenas por um silêncio tão denso que parecia uma entidade própria. Tive vontade de sair dali. Fui até a porta da frente, mas quando ia girar a maçaneta, algo, uma sensação, me deteve. Virei de costas para a porta, sentindo o celular no bolso. Ei, Siri, ligar para Daphne. Alô? Quem é? O Will, onde você tá? Onde tá o Adam? Por que vocês me deixaram aqui sozinho? Você sabe que não pode me deixar sozinha aqui. Como assim? Onde você tá? Na sala? Eu também tô na sala, não tem ninguém aqui, porra. Por que sua voz é igual a do Will? Eu sou o Will. Eu não entendi. Acabei de ver o Will descendo a escada e agora ele tá sentado no sofá me olhando. Quem é você? Eu sou o Will, Daphne. Eu! Então, quem tá sentado no sofá se não é você?
O momento da realização nos atingiu aos poucos. Eu sabia quem ou o que estava no sofá. Eu sabia que, onde quer que eu estivesse, aquela não era mais a minha casa. Eu finalmente havia descido até o outro lugar. E a coisa subiu, dessa vez com um disfarce mais eficiente. Me escuta, Daphne, aquela coisa não sou eu. Preciso que você saia da casa, leve o Adam. Por favor, só saiam. De repente, ela disse algo que me chocou. Como eu vou saber? O quê? Como eu vou saber que não é você no sofá? Ele tá só te encarando? Tá. Então, se mexe um pouco. Ele sabe que eu sou cego, então vai fingir que é também. Se você fizer algo inesperado e ele te seguir com os olhos, você vai saber. Ok. Não vi muito depois disso. Só alguns movimentos. Então ela disse: Meu Deus, é verdade. O que eu faço agora, Will? Eu tô com medo. Acho que ele não vai te machucar. Só não deixe ele perceber que você sabe. Tá. Vou tentar subir de volta e encontrar uma saída. Você acha que ele entende o que a gente tá dizendo? Porque aí ele sabe que eu sei. Não sei. Eu me senti impotente. Pela primeira vez na vida, desejei poder ver com toda a minha alma. Eu só queria sair de onde quer que estivesse, voltar pra minha casa de verdade, mas eu não conseguia encontrar a escada. Eu tava preso. E se eu não conseguisse sair desse lugar? Fica comigo no telefone. Ok. Adam, vem aqui. Não. O quê? Ele falou alguma coisa. Achou que fosse você. O que aconteceu? Adam, pega o telefone. Ouvi a voz do Adam. E aí? Adam, escuta aqui. Sou eu, o Will, tá? Eu tô preso em outro lugar. Aquilo aí com vocês não sou eu. Então, por favor, não fala com aquilo e não deixa saber que você sabe. O quê? Will, é você mesmo? Cala a boca, cala a boca! Eu vou chamar a polícia. Não chama a polícia. Se ele souber que você não acredita na ilusão, eu não sei o que ele vai fazer. Daphne, pega isso aqui. Eu vou ligar pra polícia, Will. Eu tô de saco cheio. Ouvi vozes abafadas e então a Daphne de novo. Talvez seja bom que ele ligue pra polícia, né? Talvez a coisa não entenda que a gente já sabe. Ela parou. Não demonstra medo, Daphne. Finge normalidade. Tô tentando, mas... Ela acabou de se levantar. Por favor, eu não sei o que ela pode fazer. Ela tá vindo na minha direção. Eu tô com medo. Ai, que nojo! O que é isso? O quê? Daphne! Adam! Will não consegue entender muito bem o que tá rolando do outro lado do telefone. Ele escuta a Daphne falando algo, depois o Adam falando algo, e vai, tentando tocar nas coisas pra tentar se localizar, tentar encontrar a escada. Afinal, nada tá da forma como ele deixou. A escada não tá onde ela deveria estar, porque aquela casa é uma casa maluca. É uma casa em outra realidade. É uma cópia da casa original dele. Então não tá igual. Uma cópia meio mal feita. Ele continua procurando pela escada até que escuta gritos vindo do outro lado. Gritos da sua irmã, gritos do Adam. Até que ele escuta um. O telefone caiu no chão. Agora... os gritos estavam mais distantes. Tava mais difícil ainda de entender o que estava acontecendo. Sem ter o que fazer, ele fica escutando esses sons de desespero, de terror, de rasgo. Ele sabe que algo horrível tá acontecendo com as pessoas que ele mais ama, com as pessoas que ele chamou ali pra ajudar ele. Então ele começa a gritar de pavor, de desespero, porque não tem mais nada que ele possa fazer além de gritar e procurar a escada. Ele gritou tanto que quase perdeu a voz e sentiu o suor escorrendo pela cara, porque ele tava assim, completamente desnorteado. Então, do outro lado, ele não escuta mais nada. E vocês sabem o que eu acho de silêncio, né? Perigo. Por que eles pararam de gritar? Provavelmente já morreram. Então, ele escuta alguém pegando o telefone do chão, colocando perto do rosto, soltando uma respiração bem funda, assim, e falando com uma voz muito parecida com a dele, só que mais soca, algo tipo, acho que eu vou dormir mais. Que era uma frase que o Will sempre repetia. Então a coisa está imitando ele até nas falas. Aí essa coisa continua falando. Fala outras frases aleatórias que normalmente saem da boca do Will. Sabe? Tipo frases comuns dele falar. Então a coisa tá mostrando pra ele, ó, tô te imitando até na sua forma de falar. Daqui a pouco a gente vai ser igualzinho. O Will, desesperado, completamente assustado, continua procurando pela escada até que... Nesse momento, meu pé bateu em algo.
Escadas. Ela tava me deixando sair? Subi as escadas e cheguei no corredor. Senti o carpete familiar sob meus pés. Desci e percebi um cheiro estranho que não conseguia identificar. O chão tava escorregadio. Daphne? Adam? Ouvi algo subir correndo as escadas. E naquele instante, eu soube. A coisa tinha ido embora. Por agora. Mas minha mente não tava nela, e sim no Adam e na Daphne. Gente! Andando pelo chão escorregadio, meu pé bateu em algo. Parecia cabelo. Nada no mundo pode descrever o que senti naquele momento. Não há nada que eu possa escrever aqui que ajude a visualizar aquilo, porque nem tudo se compara a outra coisa. Não há analogia possível. Quando você encontra uma cena de crime, normalmente você vê primeiro. Eu não vi. Estava andando por entre os corpos deles sem saber. Você sabe como é não saber que tá pisando em sangue até escorregar nele? Ter que apalpar o corpo de alguém pra saber se ainda tá vivo? Tocar desesperadamente em busca de um pulso? Rastejar por entre o sangue, passando as mãos pelo caos, chamando pelo nome da pessoa? Ouvi a porta se abrir e percebi que a polícia havia chegado. O Adam provavelmente o chamou e eles finalmente apareceram. Eles me encontraram, obviamente coberto de sangue, ao lado deles. Eu nem sabia o que a criatura realmente tinha feito com eles. Por mais que eu tentasse explicar, a polícia não me ouviu. Achavam que eu era louco. Os dias seguintes foram um borrão. Por sorte, eu tinha as gravações da criatura dos últimos meses, o testemunho de amigos e familiares que restaram, e também a ligação do Adam dizendo pra polícia claramente: tem algo fingindo ser meu amigo e eu acho que vai machucar a gente. Eles baixaram a filmagem do assassinato, mas se recusaram a me descrever. Só pediram que eu descansasse, mas eu não posso, porque não importa o que aconteça, eu quero vingança. Estou determinada a descobrir a origem dessa coisa, a história da casa e sua maldita escada portal, e eu vou matar essa criatura, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Por agora, esse é o meu relato final. Talvez poste mais na minha conta, dependendo do que eu descobrir. Por enquanto, preciso descansar. Comecei a fazer terapia e tô em recuperação. Ainda tenho pesadelos. Penso no que poderia ter feito melhor, mas a verdade é que acho que estava condenado desde o início. Desde o momento em que contei um degrau a mais na minha escada. E assim, a nossa história chega ao fim. Talvez tenha sido a creepypasta mais surreal que eu já tenha trazido aqui pro canal. E eu não digo de monstro, essas coisas, porque a última também teve monstro. Na real, todas acho quase tem monstro, né? Mas eu sinto que essa creepypasta foi escrita de uma maneira surreal, no sentido mais de... não sei se isso aconteceria não, sabe? Não que as outras sejam super realistas, mas acho que a forma que essa foi escrita é mais bobinha, assim. Ao mesmo tempo, também achei uma história super assustadora. Pelo menos pra mim, foi assustadora. Eu sei quando uma creepypasta é mais assustadora que a outra. Quando eu tô escrevendo aqui, né, eu sempre escrevo os roteiros aqui nessa mesa. Quando eu fico com a sensação de que tem algo atrás de mim. Porque normalmente eu fico aqui trabalhando pipi e até esqueço que tem, né, todo um cômodo com duas portas do meu lado. Agora, quando eu tô escrevendo e eu fico com a sensação de que tem algo atrás, aí eu sei que é uma história boa pra trazer pra vocês. Eu também curti muito a forma como a coisa ficava atrás dele, vigiando ele. Isso eu achei bem assustador, então pra mim eu curti. Tipo, roubando o fio dos seus cabelos, sem ele nem perceber, observando ele pelos cantos, sem ele nem perceber, que nem a mulher, sabe, que fica vigiando o marido, aquela creepypasta. Véi, eu tenho medo de situações assim. E também achei uma creepypasta viciante. Eu li a cada parte com gostinho de quero mais, querendo saber o que ia acontecer. Acho que é uma sessão da tarde bem feita, sabe? Tipo Crepúsculo. Todo mundo que não gosta de Crepúsculo, que fala mal, depois que vê o primeiro filme, quer ver o segundo. Depois que vê o segundo, duvido não ver o terceiro. Depois de ver o terceiro, duvido não ver o 4, parte 1 e parte 2. É viciante, você quer cada vez descobrir mais. Acho que foi uma creepypasta divertida. As últimas a gente andou ficando muito triste, né? Essa, fiquei com dó de quem morreu. Não muito. Acho que eu fiquei com dó do Adam, né? Coitado. A Daphne até melhorou depois, mas ela me causou uma má primeira impressão e não teve tempo de se recuperar, então...
E o protagonista é um burro. Meu Deus do céu, um burro. Irritante também. Burro porque pra mim não faz sentido ele querer voltar pra aquela casa depois de ver filmagem de um monstro obcecado por ele. E pelo jeito esse monstro tava preso à casa. Por que você vai querer voltar lá, meu filho? Normalmente, filme de terror, o espírito tá preso a você. Ele fica te seguindo. Ele pode começar numa casa assombrada, mas depois ele te segue. Esse monstro ainda falou, vai em paz, amigo. Vai em paz. E o idiota voltou lá pra casa dele. Então eu achei ele burro por esse motivo. Agora, irritante porque a personalidade toda dele é ser cego. E claro, afeta muito a sua vida, né? É algo muito presente na sua vida. Mas porra, uma pessoa cega tem outras características. Cadê as camadas? Ele tinha 2 características, ser cego e burro. E também não entendi essa parte dele falar que ele era um escritor super famoso, renomado, não sei o quê. Porque, gente, essa parte final aí eu tive que reescrever algumas coisas, tá? Porque assim, a ligação do Will com a Daphne no telefone não tava fazendo sentido. Quando ela tava vendo a cópia no sofá, sabe? Não tava fazendo sentido. Eu tive que reescrever pra fazer algum tipo de sentido. Mas assim, foi uma história divertida, foi assustadora, não teve enrolação, gostei da experiência. E assim, eu amo história que a pessoa não sabe que ela tá sendo observada. É muito assustador, né? Pensar nisso, que tem alguém atrás de você, te observando e você nem sabe. Não, você pode olhar pra trás e talvez não ver. Às vezes, não deu tempo de você ver. Enfim, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado e boa sorte, né? Acho que você vai precisar quando você descobrir. Antes de ir, queria recomendar pra vocês assinarem meu canal de membros. Recentemente eu tô jogando Fears to Fathom. Todo mês sai vídeo novo, mas se você quiser assinar só esse mês também, aí você tem acesso a todos os outros vídeos que eu postei nos outros meses, entendeu? Então você tem aí lá uns 10 vídeos extras. Eu comprei um microfone novo, assim, eu dei um salto bem alto desse aqui pro próximo, porque eu queria muito soar como locutora de rádio pra trazer a melhor experiência possível pra vocês, porque eu sei que muita gente só escuta. Eu tô apaixonado por esse microfone, eu acho que eu vou poder falar meio tipo, contar história de terror, meio como se a gente estivesse num programa de madrugada. Tô muito animada e eu só consegui comprar por causa dos membros. Como ele é muito caro, eu vou precisar da ajuda de vocês, então quem puder ser membro, obrigada, tá? É isso, quem sabe o próximo vídeo já tá com o microfone novo.